Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, hoje é dia 15 de abril, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov bateu cabeça ali na região de topo anterior, vindo aí para testar os fundos anteriores, né? Tá aqui na faixa dos 125.900, 125.800, né? Então perdendo aí realmente nessa região, sugerindo a continuação da queda, quem sabe ali buscando para testar os 123 mil. O único ponto de atenção que eu chamaria é o seguinte, né? Ele está perdendo fundos anteriores, só tome cuidado porque ele ainda pode ter uma reaçãozinha, né? Isso para quem está de olho na venda, para depois ele dar continuidade na queda, tá? Talvez ele não venha numa linha reta até o 123, chamando a atenção, porque muita gente começa a procurar vendas neste ponto, aí se o mercado fizer um respiro ali, né? Der um repique, acaba deixando algumas pessoas presas aí na região de fundo, né, o que gera um certo desconforto. O ideal seria esperar voltar um pouquinho para depois continuar sua movimentação de queda, tá? Mas de qualquer forma, o Bovespa já abriu espaço aí para tentar buscar ali a região dos 123 mil. Vamos ver se ele busca aí nos próximos dias. Gráfico do dólar, WDO Fut. Bem, dólar, desde que rompeu 5.040, né, aquela região de topinhos que ele vem segurando desde novembro, né, então era a região que ele não conseguia romper, então ele rompeu aqui por volta do início de abril, deu uma esticada, depois devolveu ali quase tudo, né, mas aí tinha uma região ali dos 5.020 que a gente estava monitorando, ele acabou segurando exatamente no 5.020, desde então acelerou forte ali para cima, dólar muito forte na movimentação de alta, tá? Eu tinha um primeiro alvo aqui na região dos 160, já está sendo rompido, e ele começa a abrir alvo lá na região dos 5.300, tá, pessoal? Então, na região dos 5,30, né? Se por um acaso o dólar fizer uma correção de curto prazo, a região dos 5,10 passa a ser suporte, tá? Então, já começa a ver um dólar em movimento de topos e fundos ascendentes, e se ele fizer uma correção parecida com essa que eu desenhei, a ideia é formar um pivô e depois continuar subindo, tá? Então, dólar, na minha opinião, para cima, e dólar vejo como alvo a faixa dos 5,30, ok? Bem, trouxe dois candidatos. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de Suzano, SUSB3, tá? Começar pelo gráfico semanal. É um candidato de compra, tá? Apesar do mercado também azedo ali, né? Mas Suzano a gente até sabe que é um ativo ali que muitas vezes anda mais coladinho ali com o dólar também, né? Então, também não dá para fazer a associação, mas de qualquer forma, é um candidato que graficamente eu considero bem interessante, tá? Ele tem uma região de topos aqui, né, que ele deixou ali em 2021, testou em 2022, recentemente ele deixou um topinho aqui também na região dos 57,80, né, ali por volta de outubro de 23, né, e foi rompido, tá? Então repara que ele rompeu essa região de topos aí que ele tinha deixado no passado, e qual que é a ideia agora para usando uma correção para depois continuar subindo? Minha ideia é que ele volte pelo menos para testar o 65 e se rompido, aí eu já começo a ver alvo para Suzano, lá na região dos 73,80, tá? As máxima histórica, né? Se não me engano, máxima histórica, deixa eu só confirmar aqui pelo mensal, é isso aí, máxima histórica lá na faixa dos 73, isso aí. Então, Suzano para cima e a ideia é voltar para testar essa faixa de 73, R$ 74 como resistência. O único ponto deixa eu só marcar aqui, pronto, para ficar na tela aí. O único ponto é que ele precisa formar um pivô aí de alta no tempo gráfico menor, no gráfico diário. Então, no gráfico diário ele fez um novo topo, está no movimento de correção. Ele tem uma linha verde aqui próximo de 59,35, considera uma boa região para ser observada, tá? Se chegar por aqui ele desenhar algo parecido com isso, ROC 17 sozinho abaixo de 0,0 para cima, considera um excelente ponto para se pensar numa compra. Primeiro alvo, teste do topo. E aí vamos ver se ele consegue romper e buscar lá o 73, 74, tá? Outro candidato que eu gostaria de mostrar ali para vocês, que eu considero também bem interessante, é o gráfico de Ultrapar, o GPA3. Bora lá. O Ultrapar está numa bela movimentação de alta, que deu início lá em janeiro de 23, né? Então, belíssimo movimento de alta mesmo. Desde que ele fez topo lá, ele vem no movimento de correção, tá? Chegou aqui numa região de linhas verdes do gráfico semanal. Tá certo que ele ainda pode voltar um pouco mais pela retração, né? Eu fiz uma retração lá daquele topo dos 30 e 70 até esse fundinho aqui dos 17 e 50. E os 38% de retração tá mais ou menos ali nos 25 e 70, tá? Então ele pode voltar para cá, formar um pivô por aqui para depois tentar mandar para cima novamente.
De qualquer forma, ele já chegou no primeiro ponto que eu considero como suporte, tá? Pelo gráfico diário, ele está aqui testando essa região aqui de um pivôzinho que ele deixou ali por volta dos 27, tem região de linha verde, tá com ROC 17,34 sozinhos abaixo de zero, tá fazendo um fundo mais baixo no momento sim, então tem que aguardar pelo menos ele parar de cair, né? Quando eu digo parar de cair, desenhar algo parecido com isso, né? Aí a gente começa a ter um pouco mais de confiança, formar pelo menos um fundinho duplo num tempo gráfico menor, por exemplo, uns 120 minutos, e aí quando ele faz algo parecido com isso, a ideia é voltar para testar novamente os topos anteriores, tá? Voltou para testar os topos anteriores e rompido, a ideia é retomar sua movimentação de alta e seguir na sua tendência pelo gráfico semanal. Então, gosto de Ultrapar, entendo que está chegando em região de suporte, tá? Só espero ele formar um pivô ali pelo gráfico diário, ainda não faria nada pelo fato de estar corrigindo, né? E aí vão ficar de olho. Próximo, até os 25,70 considero que é um bom candidato para se pensar na compra, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500. S&P 500, olha, S&P 500 realmente ele perdeu, né, a região ali dos 5.100, que a gente tinha comentado recentemente, já começa a se demonstrar uma formação ali de topo e fundo descendente no gráfico diário, né? Então ele vinha na movimentação aqui, ó, vou desenhar dessa forma aqui, né? Ele vinha na movimentação de topo, fundo ascendente, vou desenhar algo parecido com isso. Aí ele fez um movimento de correção, foi lá testar, não conseguiu e agora já começa a se desenhar topos e fundos mais baixos, tá? Começa a ver um alvo, né, uma possibilidade do S&P 500 testar a região dos 4.900. Tá certo que no meio do caminho ele tem aqui o teste dos 5.050, 5.050 e depois aí já começa a ver realmente lá próximo dos 4.900. Tem o MIMA 72 aí nessa faixa dos 50, né? Vamos ver como ele vai reagir, mas de qualquer forma, eu vejo um S&P 500 mais para baixo, começa a ver possibilidade, não durante a semana, né? Mas já um médio prazo aí, né? Quem sabe algumas semanas aí para frente, desse S&P 500 voltar ali para testar a região de 4.900 e ali vai ser um bom ponto de suporte para ser observado, tá? Então é isso daí, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana e semana que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana. Um abraço, tchau, tchau.